Olá, manhã, seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse é o segundo vídeo sobre a série Casas Astrológicas na Infância. A gente vai entender aqui sobre a casa 4, 5 e 6 e quais são os impactos dessa casa no mapa astral infantil. Primeiro, eu gosto de lembrar que o mapa astral é o retrato do céu no momento do nascimento. E ali no mapa, a gente consegue enxergar a pedra bruta, que é essa alminha que acabou de chegar ao mundo. Todos os potenciais e tendências que ela traz para essa vida. Mas a forma como ela vai manifestar esses potenciais é através da lapidação que a gente dá para essa pedrinha, né? Essa alminha bruta. Que aí vai depender do ambiente que ela está, o ambiente familiar, e dos ambientes que ela é exposta, escola, enfim, da sociedade. Então, vamos entender nas casas astrológicas quais são as necessidades, quais são os potenciais que estão ali e como a gente pode lapidar esses potenciais para que essa criança consiga atingir e desenvolver todas as suas potencialidades, tá? Bom, primeiro, a casa 4. A casa 4 é a casa mais baixa do mapa, também conhecida como fundo do céu, e é uma casa que fala sobre o lar, sobre a família, sobre as raízes. Eu gosto muito do exemplo da casa 4, se a gente pensar que é o solo que a gente planta essa semente, certo? Então, assim, a casa 4 a gente vai entender qual o tipo de solo mais adequado para essa semente. Se ela precisa de mais água, de mais sol, de menos luz ou mais luz, isso que a gente vai entender na casa 4. Então, o signo e os planetas que estão na casa 4 vão indicar como é que essa família deveria acolher essa criança, certo? Quando a gente pega uma mapa astral de um adulto e a gente olha a casa 4, a gente geralmente fala da história dessa família. Então, o adulto vai recontar a história que está ali expressa pela casa 4, tá? Assim como foi sua família, como você era acolhido, como é a sua relação com o seu lar. Então, a casa 4 no mapa da criança, lembrando que uma das grandes diferenças entre o mapa do adulto e o mapa da criança é que o adulto, quando a gente lê o mapa, a gente fala muito da história, tem uma questão do futuro, mas tem a história que esse adulto viveu. E quando a gente fala do mapa da criança, a gente fala de uma história que ainda vai ser escrita. Então, o mapa astral infantil ele vai servir como ferramenta para você ajudar essa criança a escrever essa história. Então, assim, na casa 4 vai ser a tendência de como ela tende a sentir essa família, mas, assim, a gente vai entender também como a gente pode lidar com aquela natureza. Porque, por exemplo, se uma criança tem um Saturno na casa 4, então existe uma tendência de que aquele lar, né, seja um lar em que seja emitido mais responsabilidade e que muitas vezes pode ter faltado o colo, o afago. Mas, se você já sabe disso, então você pode tentar medir como você passa a responsabilidade para essa criança. Às vezes não tem opção, faz parte do dia a dia. E a criança, sim, ela precisa ser atribuída de responsabilidade. Mas você pode tentar entrar em melhor conexão para poder justamente ajudar a estrutura, né? Saturno, no caso, tem a ver com estrutura, dessa criança não seja estruturada dentro das fragilidades, e sim dentro das forças. E é claro que aqui eu dei só um exemplo de um planeta. Depende de todos os planetas, dos aspectos que esse planeta faz, do signo que esse planeta está. Então, você vai entendendo um pouco da natureza do signo, entendendo o que essa casa representa, ok? A casa 5. A casa 5 é uma casa que a gente pode ter dois olhares importantes, que são as brincadeiras e diversões. Que tipo de brincadeiras e diversões essa criança gosta? Como é que a gente pode ajudar, né, estimular a criatividade, porque a casa 5 também é uma casa de criatividade. Então, assim, a casa 5 vai ajudar a gente a entender como estimular essa criatividade da criança. A casa 5 ele vai falar também da vocação, daquilo que a criança fala, faz com prazer. Isso tá tudo ligado à infância. Se você reparar, por exemplo, se você lembrar de você, o que as coisas que te dão prazer, das coisas que você gostava de brincar. Geralmente isso no futuro pode se transformar num hobby ou até mesmo dentro do processo vocacional pode virar uma profissão. Mas isso é lá no futuro. Vamos ficar ainda aqui na infância. Na infância, a casa 5 também vai mostrar aquela criatividade que a criança gosta de ser valorizada. Então, a gente entendendo as características dessa casa 5, a gente vai entender o que ajuda a estimular essa criança para ela gostar de se sentir valorizada, ok? A expressão criativa da criança.
inclusive muitas vezes, tanto no hobby, como às vezes pode ajudar na questão emocional, se a criança não tiver uma boa capacidade de expressão. A casa 5 ajuda a gente a estimular e como usar essa criatividade. A casa 6. A casa 6 é a casa conhecida pela casa do trabalho. Mas criança não trabalha e como vamos compreender? A casa 6 está ligada à rotina e à saúde. Então, as crianças que têm ênfase na casa 6, geralmente são crianças mais ligadas à rotina. Por exemplo, se você tem um Urano na casa 6, provavelmente não gosta muito da rotina pragmática. Se você tem um Saturno na casa 6, então você já gosta mais do pragmatismo, né? Da coisa bem mais metódica. Então, o planeta que está na casa 6, assim como o signo que está na casa 6, vai dar o colorido de como a criança gosta de manter a rotina. E esse digamos assim, um ponto muito interessante para os pais. Por quê? Porque você, através da casa 6, do signo dos planetas, você entende como a criança tende a ser mais cooperativa com a rotina. Por quê? Independente da criança gostar ou não gostar da rotina, a rotina precisa ser estabelecida, né? Assim, acordar, tomar café, ir para a escola, ir para o trabalho, enfim, a gente tem a nossa dinâmica do dia a dia. E como é que a gente pode ajudar que essa criança seja mais cooperativa com a rotina? Como a gente pode transformar a rotina para que essa rotina seja mais também agradável para essa criança e que isso seja mais fluido para essa família? Então, a gente vai ver isso na casa 6. Então, entendendo os signos e os planetas, você entende qual a relação que essa criança tem naturalmente com a rotina, e aí você vai entender também como trabalhar essa relação para que a rotina do dia a dia seja mais fluida e mais tranquila. Bom, ficamos aqui hoje com esse vídeo, tá? A cada vídeo eu vou falar sobre 3 casas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui, que eu sempre faço vídeos explicando e trazendo as dúvidas de vocês, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Ativa o canal e segue esse perfil para você não perder nenhuma novidade. Aqui a gente vai entender como a astrologia é a sua melhor ferramenta para você se conectar e educar a sua criança. Uma educação com respeito, estimulando quem ela nasceu para ser.